estava olhando agora ali na sábado passado, ela teve. Agora já esse sábado já não está mais, né? Olá, gente, bom dia, tudo bem? 7h30, vamos começar nossa aula. Vou esperar um pouquinho as pessoas chegarem aqui na sala, né? Vou esperar uma tolerância de 15 minutos para então começar a nossa revisão, tá bom, meus amores? Bom, gente, vamos lá. Infelizmente não tem ninguém na sala, né? Participando da nossa aula de hoje. Então, eu vou passar aqui uma revisãozinha para vocês e no nosso próximo encontro, que é a véspera das provas de vocês, aí a gente tira, né, o restante das dúvidas que possivelmente vocês possam ter, tá? Eu vou começar, então, a fazer uma revisão e aí deixo para vocês na plataforma e no nosso próximo encontro a gente vai tirar as dúvidas, tá bom, meus amores? Espera aí, deixa eu começar a passar o slide para vocês. Então, bora lá. A gente vai fazer uma revisão de alguns conceitos, né? E eu vou frisar mais ou menos, né, as coisas. Eu não vou dar a prova para vocês, tá, seus bonitinhos? Mas eu vou fazer uma revisão frisando as coisas mais importantes, né, que estão relacionadas com a prova de vocês. Então, a gente vem com o conceito de o que é saúde coletiva, né? Saúde coletiva é a ciência e a arte de prevenir doenças, prolongar a vida e promover a saúde física, a eficiência do indivíduo, através de esforços organizados na comunidade, visando o saneamento do meio ambiente, combate das doenças transmissíveis que ameaçam a coletividade. Mas quando é que surge, então, esse conceito? Quando é que surge a saúde coletiva, de certa forma, né? Quando é que ela surge? Na verdade, a saúde coletiva, ela é fruto de um movimento, né? Quem viu aqui, quem assistiu aqui ao filme, a história da saúde pública no Brasil, né? Essa aqui, acompanhou essa evolução da garantia de direitos, acompanhou a evolução das brigas, né? Das lutas e conquistas, né? Vai compreender, vocês precisam compreender como e por que a saúde anda atrelada com a previdência social, né? E então a saúde coletiva ela vem sob a perspectiva, ela vem na ruptura de um paradigma, derrubando um modelo hospitalocêntrico, né? No qual era pautado, ele era centrado na construção de grandes hospitais, grandes centros, né, cirúrgicos, o investimento na área apenas médica, onde se tinham grandes especialistas, né? No entanto, como não se investia em prevenção, só se tratava, era um modelo apenas curativista, né? Então, a gente tem um colapso desse modelo, com o inchaço dos hospitais, a população muito adoecida, sem contar que era um modelo no qual só tinha assistência quem era trabalhador e contribuía com a Previdência. Tá? Então, a saúde coletiva, né, esse conceito e esse movimento, acabando culminando com um modelo e uma forma de gestão da saúde, ele surge na década de 70, contestando os atuais paradigmas da saúde da América Latina, buscando uma forma de superar a crise no campo da saúde. Tá bom? E aí, então, que a gente tem a Constituição do SUS, né, em 1988, com a promulgação da Constituição, né,
brasileira, e no qual, em seu artigo 196, ele discorre a respeito do SUS, 196 a 200, ele discorre a respeito do SUS. No entanto, para que se fosse operacionalizado o Sistema Único de Saúde, foram implementadas algumas leis complementares, né? Que a gente chama de Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8.080 e a Lei 8.142, tá? Que são as leis que falam como é que vai ser iniciado o SUS, como é que vai ser o repasse, como vai ser a participação popular, né? Então, a Lei Orgânica da Saúde, ela é uma lei que ela vem complementar, né? Ela vem discorrer e ela vem estruturar, ela vem dizer como é que a gente vai fazer acontecer o SUS, tá? Tá. Então, a gente vê aqui, né? Ele está falando da Constituição de 1988, tá? Esse slide aqui é muito legal para a gente fazer um comparativo e que ele diz o seguinte: como é que quais são as concepções que a gente tem, né, da saúde antes da Constituição de 1988 pelo nascimento do SUS e depois. Antes, concebido naquele modelo hospitalocêntrico, o que concebia era que a saúde era apenas um estado de não doença. Ou seja, bastava a pessoa não estar doente, a pessoa estava saudável. No entanto, a partir da 8ª Conferência de Saúde, né, na qual surgiu a proposição do Sistema Único de Saúde, concebe-se a saúde como um conjunto de fatores, não é somente a pessoa não estar doente, tá? Então, a saúde está relacionada com qualidade de vida da população, composta por um conjunto de bens, alimentação, trabalho, nível de renda, educação, meio ambiente, ou seja, tudo aquilo que cerca o indivíduo ao ambiente no qual ele está inserido. Aí eu dei um exemplo falando da questão do benefício, né, emergencial, esse dinheiro que o governo está subsidiando as famílias, né? Por quê? O que ele compreende? A pessoa vai ficar em casa, não está podendo trabalhar, muitos de nós perdemos os nossos empregos, né? E fecharam estabelecimentos. Então, só pelo fato de você já não ter emprego, como é que você vai manter a alimentação? Como é que você vai manter a sua saúde mental, né? A sua saúde psíquica? Então, é dado esse benefício sob a ótica da concepção de que o indivíduo, para ele estar saudável, ele precisa ter a garantia dos seus bens, né? Seus bens de saúde, bens de lazer, bens de transporte, de educação, tá? E aqui eu quero que vocês trabalhem muito bem, porque na prova de vocês e em prova de concurso é muito cobrada essa questão de conceitos, né? Então, quais são os princípios doutrinários e os princípios organizativos? Vocês precisam entender a diferença, tá? Entre um e outro. Vocês precisam saber o que rege um e outro, tá? Porque na prova, tanto na prova daqui da faculdade, né? Na prova da graduação, quanto na prova de tanto na prova de graduação quanto na prova de concurso público, o que eles mais cobram é exatamente, tá? Essa diferença. Então, o que eles fazem? Eles pegam o princípio, eles colocam um título lá, né? E aí eles te dizem, sendo um princípio doutrinário, a não ser o quê, tá? Eles vão inverter, vão dizer que é organizativo enquanto é doutrinário. Eles gostam de fazer essa pegadinha, tá bom? Então é muito importante que vocês dominem isso, porque isso é decoreba, isso é questão de prova de concurso, tá? Então, dentre os princípios doutrinários do SUS, nós temos universalidade, equidade e integralidade, tá bom? E é importante que vocês saibam a que está relacionado um e outro. Tá bom? A universalidade é o princípio que diz que todo e qualquer cidadão, independente de raça, cor, credo, condição social, sendo estrangeiro, sendo nacional, ele tem o direito de acesso aos bens e serviços de saúde, independente de ser contribuinte ou não. Tá? Por que a gente fala isso? Porque antes da instituição do SUS, não era assim. Nós tínhamos as IAPs, as CAPs, né, que eram os fundos de previdência e pensão, que estavam relacionados apenas para as pessoas que contribuíam
tá? Deixando alijados desse processo e marginalizados as pessoas que não eram contribuintes. Por isso que nós tínhamos, então, o colapso do sistema, tá bom? Nós temos, então, o princípio da equidade. O princípio da equidade é o princípio de justiça. É aquele que diz que todas as pessoas têm que ser atendidas dentro das suas subjetividades. Por quê? Porque nós não somos iguais, né? Muito embora o serviço seja de garantia para todos, nós somos diferentes. O que a equidade diz? A equidade diz que é ela que garante que os recursos e que os projetos sejam destinados para cada área. Por exemplo, eu sempre falo, lá na frente eu vou falar com relação aos princípios organizativos, com relação à regionalização e hierarquização, tá? E a descentralização. O que há? Como vocês acham que a gente conseguiu as unidades fluviais de assistência à saúde, né? Quando a gente está lá em Minas, a gente não vai ter rio para a gente precisar atender ribeirinho, não é verdade? É verdade, tá? Então, como que vocês acham que o Ministério da Saúde, que é ele que é o detentor de toda a política, ele que organiza os programas de saúde? Então, ele está lá em cima, no nível central, e não sabe a nossa realidade e as nossas especificidades, tá? Então, ele organiza uma política e um programa de governo e distribui para os estados para serem distribuídos por todos os municípios. É o que a gente chama de capilarização, tá bom? Então, é muito importante que nós, aqui no município, consigamos organizar projetos, né, de trabalho, para que a gente busque o atendimento das nossas especificidades com equidade, tá? Até mesmo em cada município que a gente está, é diferente. Por exemplo, lá em Colares, a gente tem o centro, é um município, a gente tem o centro e a gente tem a zona rural. Cada zona rural tem a sua especificidade. Eu tenho Cacau e Ovos, que é uma comunidade quilombola, nas quais a gente tem uma demanda e a gente tem necessidades de saúde diferentes. Por quê? Porque eu tenho um povo diferente. Se eu tenho um povo negro, eu tenho demandas específicas daquele povo. Então, não adianta eu querer fazer políticas de saúde e ações voltadas para aquela comunidade que não estejam atendendo equanimemente, tá bom? Então, é isso que vocês precisam compreender quando a gente fala de princípio da equidade, tá bom? Lembram da aula, quando eu coloquei para vocês aquela imagem daquelas 3 pessoas assistindo ao jogo, que a gente distribuiu um caixote? Cada um recebeu um caixote, sendo que uma pessoa tem 2 metros, a outra tem 1,5 metro, como eu, né? Um caixote não atendia. Então, era importante que a pessoa que tem 1,5 metro recebesse 2. Tudo bem? O princípio da integralidade é aquele que preconiza que todas as pessoas tenham acesso e serviços de saúde na integralidade, tá? Ou seja, eu fui lá no meu postinho de saúde, fui atendida pela minha enfermeira, né, na atenção primária, nível 1 de atenção. E aí ela solicita exames de imagem. Onde é que vai? Vai, né, no segundo nível de atenção, que é a média complexidade, para fazer os exames de imagem. E após eu voltar e retornar com a minha enfermeira, né, vai com o ginecologista e detecta, então, que eu tenho um problema e que eu preciso ser tratado a nível hospitalar. Então, o sistema tem que garantir o meu encaminhamento, tem que garantir que eu tenha acesso à atenção primária, que eu faça meus exames de imagem e que eu vá, sim, realizar a cirurgia a nível hospitalar. Tudo bem? Esse é o princípio da integralidade. Agora, nós vamos falar dos princípios organizativos. Aqui, hierarquização, participação popular e descentralização da política administrativa. Um momento, gente. Então, bora lá. O princípio organizativo, nós temos a hierarquização, né, que é aquilo que eu falo. Nós temos duas referências de hierarquização quando a gente está dentro do sistema único. A gente fala da hierarquização da gestão, que é aquela na qual distribui as responsabilidades entre o Ministério da Saúde, governos estaduais e governos municipais, numa esfera hierarquizada, né, sendo o Ministério da Saúde o gerenciador de toda a política, criador, né, dos recursos e dos programas e políticas de governo, né? O governo do estado, fiscalizador do município, e o município, o efetivador, ele que, na verdade, é ele que efetiva, na verdade, o atendimento, tá bom? A ação, é ele que faz acontecer a saúde.
Nós temos, então, outra questão, outra referência de hierarquização é quando nós estamos falando exatamente no exemplo que eu dei agora há pouco, de respeitar os níveis de atenção básica, e vai na média, depois vai para a terceira. Eu não posso simplesmente bater na porta do Barros Barreto e dizer que eu quero tirar um nódulo da mama. Eu tenho que ir no meu postinho, o meu postinho encaminha para fazer os exames na média complexidade, a média complexidade contra-referencia, mandando o resultado, e lá marcam para fazer os exames no hospital, que é a atenção terciária. Tá bom? A participação popular é a formação dos conselhos municipais, estaduais e federais, que são consultivos e deliberativos. É o Conselho Municipal de Saúde que aprova ou desaprova os projetos voltados para a saúde. Por exemplo, se a decisão de compra uma ambulância ou constrói uma farmácia no município, essa decisão ela sai de dentro do Conselho Municipal de Saúde. O secretário de Saúde apresenta o projeto para o Conselho Municipal, o Conselho Municipal, em votação, aprova ou desaprova, tudo bem? E a descentralização política administrativa, ela está relacionada exatamente à capilarização, governo federal, estadual, municipal, tudo bem? Aqui, a Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080, que estabelece os recursos destinados, né? Aqui que é importante, olha como vocês veem, a questão dos recursos, que são recursos da Seguridade Social. É a Previdência Social que sustenta a saúde. Por isso que a gente vê, qual é a nossa grande preocupação? O colapso da Previdência, né? Também incidirá no colapso da saúde, porque perdão, é recurso da Seguridade Social que sustenta o Sistema Único de Saúde, tá bom? Então, um dos objetivos do SUS, controle e fiscalização de serviços, produtos, substâncias de interesse para a saúde, substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Aqui, eu gosto de a fiscalização de alimentos, água, bebida para consumo humano. Eu gosto muito de frisar que muitas vezes, quando a gente não tem essa experiência, essa vivência de SUS, de Sistema Único de Saúde, a gente não consegue visualizá-lo acontecendo além das paredes de consultórios ou de hospitais. Mas o Sistema Único de Saúde ele está presente em vários campos, dentro das escolas, quando ele fiscaliza os bebedouros pela vigilância sanitária, né? Então, ele está dentro do açougue, né? Vigilância sanitária, ele está lá na beira do rio, vigilância epidemiológica, né? Então, o Sistema Único, ele não só contrata profissionais, ele não só sustenta equipamentos, bens de saúde, mas ele também tem ações de saúde em vários campos de fiscalização de tudo aquilo que incide direto ou indiretamente na vida humana, tá bom? Ó, vigilância nutricional e orientação alimentar, né? Quando a gente tem o CISVAN, é o Programa de Alimentação e Vigilância Nutricional, é o CISVAN, tá? Que a gente faz o acompanhamento pelo Bolsa Família. As pessoas que têm o benefício do Bolsa Família, elas são acompanhadas pelos agentes comunitários de saúde, né? Que fazem a mensuração do peso mensal das crianças que são acompanhadas. Isso é vigilância nutricional, que é para saber se o recurso do Bolsa Família, que é da assistência social, é um recurso deliberado para as famílias pelo Ministério da Assistência, né? Mas a saúde fica vigiando o peso, a qualidade de vida das crianças, para saber se a família que está recebendo aquele recurso, se ela está aplicando realmente na vida das crianças, tá? Então, cadê o slide do sol? Aqui, ó. Muito legal esse slide aqui para vocês acompanharem, para vocês não esquecerem, tá? Princípios doutrinários e princípios organizativos. Os doutrinários, equidade, universalidade e integralidade. E os princípios organizativos, regionalização e hierarquização, resolubilidade, o controle social e participação social popular, né? Participação complementar do setor e descentralização, tá? Então, aqui esse slide é que ele mostra, né? Quem é o gestor nacional é o Ministério da Saúde, o gestor estadual são as secretarias estaduais, o gestor municipal, secretarias municipais. Tá bom?
Não vou cobrar de vocês NOB, NOAS, só para quem quer fazer mesmo concurso público, tá? E aí eu posso disponibilizar para vocês, quem quiser, tá? Então, o mais importante, com o advento da saúde coletiva, né, quando a gente tem essa ruptura do paradigma lá atrás, em meados de 70, para a gente ter o modelo e o formato que a gente tem de assistência à saúde atualmente, né, é muito importante. Espera um momento. A gente teve, então, uma reorientação do modelo assistencial, né? Aquele modelo hospitalocêntrico, centrado no médico, apenas no médico, ele é rompido, e hoje a gente tem o quê? Hoje a gente tem o psicólogo que atende as famílias, a gente tem o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, a gente tem o terapeuta holístico, a acupuntura, a gente tem o enfermeiro, né? Então, a gente tem uma reorientação do modelo, voltado para a prevenção de agravos e à saúde. Né? Então, é um modelo assistencial, um modelo de prestação de serviço, que ele não se preocupa com o indivíduo apenas quando ele já está doente, de tratar apenas quando ele adoece. É um modelo de assistência que se preocupa em não deixar a população adoecer. Né? Então, e para que a gente pudesse fazer, para que a gente pudesse efetivar esse cuidado, como era que a gente ia fazer? Então, o governo, né, lança um programa de governo chamado Agentes Comunitários de Saúde e Estratégia Saúde da Família. São os dois dispositivos que nós temos, né, dispositivos tanto organizacionais, com diretivas de ações, né, e planejamento, tanto quanto de contratação de pessoal, de recursos humanos, para então efetivar a política do modelo de reorientação assistencial. Tá? Então, funciona na prática, o programa de agentes comunitários de saúde é um programa que existem os agentes de saúde que são responsáveis, estão lá nos bairros, e cada agente de saúde é responsável por um número um número X de famílias. Tá? E que ele vai passar durante um mês, ele tem que passar na casa dessas famílias, ele tem os 30 dias para passar na casa de cada família, para estar coletando dados de saúde. É ele que faz o agendamento de exames, ele que faz o agendamento de consultas. Aí ele vai numa família, vai numa casa. Nessa casa, a dona Maria diz que a criança dela está sentindo dor de dente. Ele vai lá no postinho, marca o dentista. Olha, dona Maria, o dentista do seu filho é na quinta-feira, tá? E aí a dona Maria vai. Ela não vai ficar na fila, ela não vai ficar na porta do postinho, tá bom? Infelizmente, a gente tem experiência negativa de lugares que não acontece assim. Mas o programa de governo, ele é pautado, feito e ele investe recurso para que seja efetivado dessa forma. Tá bom? E a estratégia Saúde da Família nada mais é do que a formação das equipes multidisciplinares na prestação de serviço para essas pessoas, para essas famílias. Tá bom? Na nossa segunda verificação, nós vamos falar especificamente de estratégia Saúde da Família. Tá bom? Eu vou falar um pouco de determinantes sociais, né, um pouquinho de epidemiologia, para vocês compreenderem como é que vocês lá, quando estiverem na estratégia de saúde da família, quando vocês forem dentistas da estratégia de saúde da família, para vocês não ficarem perdidos em saber como é que vocês vão montar o plano de ação de vocês. Então, vocês precisam saber como é que funciona, o que rege, o que preconiza, eu posso fazer, eu não posso, para, de repente, a enfermeira que é a coordenadora da estratégia, tá? E aí, de repente, ela vai dizer, olha, doutora Maíra, nós decidimos, a gente vai fazer uma reunião aqui, e a gente decidiu que esse mês vai ser o mês da saúde bucal. E a senhora vai organizar, né, eu quero que a senhora organize 5 ciclos de palestras para a gente fazer nas escolas do bairro. Aí tu vai te virar, eu ir para a escola, mas eu não tenho obrigação de ir para a escola, eu sou dentista, eu sou contratada para trabalhar aqui no posto. Você está errado, entendeu? Então, se você compreende, se você souber do programa, se você souber trabalhar, você vai sim ser um dentista efetivo, eficiente, você vai evitar, né, problemas interpessoais com a equipe, né, achando que você não deve fazer, e muito melhor, você vai fazer e acontecer, você ainda vai mudar mesmo a realidade de saúde bucal da população a qual tu estiveres inserido. Tá? Então, assim, eu gostaria muito que todos nós
estivéssemos aqui, né? Que vocês todos estivessem presentes na aula, né? Para que a gente pudesse tirar as dúvidas de vocês, para que a gente pudesse conversar, né? Mais sobre alguma coisa que não tenha ficado. Então, desde já, eu desejo para vocês que vocês, essa semana, peguem nos conteúdos de vocês, né? Que eu sei que vocês vão ter prova, tá? Mas que vocês tenham um tempinho para vocês virem para a plataforma no sábado, para a gente conversar, para tirar as dúvidas de vocês, porque eu quero que todos vocês façam boa prova, tá bom, meus amores? Então, um bom final de semana para todos, tá? Bom dia, meus amores. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? Beijo, amores.